Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos agora dando continuidade à nossa série, né? A Bíblia em ordem cronológica. Esse, então, é o nosso quarto vídeo dessa série, tá bom? Ok, então quando você for assistir, assista em ordem, de um por um, porque um vai complementando o outro, tá bom? Então, nesse momento, eu quero convidar você para fazer uma oração comigo. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão e o nosso louvor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, aumente a nossa fé e dirija a nossa vida. Nos abençoa com o Espírito Santo, nos dando a compreensão desse tema, em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu ok, o seu beleza, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter conhecimento desse assunto, tá bom? Muito bem, quero convidar você para pegar a sua Bíblia, a minha já está aqui comigo, tá bom? Olha só, para você que não tem a Bíblia, o nosso verso para memorizar já se encontra aqui na tela, tá? Hoje nós vamos estar lendo Gênesis capítulo 5, versículo 9 e o versículo 12, tá bom? Vamos fazer a leitura comigo agora? Tá, então vamos lá. Abriu a sua Bíblia? Muito bem. Leia comigo então o versículo 9 e o versículo 12. Diz assim, versículo 9. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Versículo 12. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Muito bem. Avance comigo para que a gente possa agora nos aprofundar nessa história maravilhosa, nessa história linda desse personagem bíblico, tá bom? Preste atenção no que eu vou lhe explicar agora daqui para frente, para você não perder aí o fio da meada, tá? Então, comigo aqui na tela. Olha só, eu tenho aqui o nosso personagem bíblico, tá? O nosso personagem bíblico aqui vai ser Enos, tá bom? Enos. Aqui comigo. Gênesis 5, versículo 9, vai dizer que Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã, tá bom? Ok. Quem é Enos? No meu vídeo anterior, expliquei para você que Enos é filho de Sete. Sete é filho de Adão e Eva, que foram criados por Deus. Adão e Eva são filhos de Deus, tá? Não esquece disso. Eu lhe expliquei também que Enos, quando ele nasceu, o ano que ele nasceu foi o ano 235. Por quê? Porque Adão, que é o pai de Sete, ele é pai de Sete com 130 anos. E Sete vai ser pai de Enos com 105 anos. Então 130 com 105, você já sabe que o tempo geral é o ano 235. Eu informei aí no meu vídeo anterior que Adão e Eva estavam com essa idade aqui, 235, tá bom? Quando Enos nasceu. Mas o texto bíblico aqui está dizendo que Enos viveu 90 anos, tá bom? 90 anos e ele é pai de Cainã. Isso está em Gênesis 5, tá bom? Versículo 12. Vou confirmar o texto aqui na Bíblia, vou confirmar a passagem bíblica aqui na Bíblia, para que não possa ter nenhum erro, tá bom? Então, Gênesis 5, versículo 12, diz assim: viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. Isso é Gênesis 5, versículo 12. Vai falar sobre Cainã, que ele vai viver 70 anos e vai ser pai de Maalalel. Então, o texto bíblico de Gênesis 5, versículo 9, vai dizer que Enos viveu 90 anos e foi pai de Cainã, tá bom? Então, quando Enos é pai de Cainã, ele nasceu Enos no ano 235 mais 90 anos, que é o tempo de vida de Enos até o ano 325. Então, no ano 325 é o ano do nascimento, então, aqui de Cainã, tá bom? Cainã. Então, Cainã nasceu aqui, essa é a idade do nascimento do primeiro filho de Enos, que é Cainã, tá bom? No ano 325. Essa era a idade da Terra, nesse momento, tá bom? Então, você tem aqui Cainã nascendo aqui, tá bom? Então, mais uma vez, para você pegar o fio, Adão é pai de Sete, Sete é pai de Enos, Enos é pai de Cainã, e Cainã vai viver 70 anos e vai ser pai de Maalalel, tá bom? Maalalel. O ano que
Cainã vai ser pai de Mahalalel, Cainã vai estar com 70 anos, tá bom? O ano no tempo geral é o ano 395. O ano do nascimento de Mahalalel é o ano 395. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Aqui é Cainã. Cainã nasceu no ano 325. Quem é Cainã? Bom, Cainã é filho de Enos, Enos é filho de Sete, e Sete é filho de Adão e Eva, tá bom? Então, Enos é neto de Adão e Eva. E Cainã é o bisneto, porque Cainã é filho de Enos, tá bom? Então, Cainã, filho de Enos, ele é neto, Cainã é neto de Sete e é bisneto de Adão e de Eva. Não esquece disso. Nós vamos estar seguindo aqui nessa imagem duas linhas, essa e essa. Mas eu quero que você entenda que nós vamos dar seguimento primeiro nessa e depois a gente segue essa aqui, tá bom? Por essa aqui. Então vamos dar seguimento primeiro nessa aqui. O nosso personagem que vamos trabalhar nessa linha aqui, o personagem principal então é Cainã, filho de Enos, tá bom? Então, amigo, preste atenção aqui comigo. Gênesis 5, versículo 13. Vou abrir lá e vou ler aqui. Gênesis 5, versículo 13. Diz assim: E viveu Cainã depois que gerou a Mahalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. Tá bom? Então, eu tenho aqui Cainã, que foi pai de Mahalalel com 70 anos. Depois que ele foi pai de Mahalalel com 70 anos, aqui no ano 395, ele vai viver mais 840 anos. Gênesis 5, versículo 13, tá bom? Agora, quando você lê Gênesis 5, versículo 14, vai dizer que todos os dias de vida, tá bom, de Cainã foram 910 anos e ele morreu. Porém, aqui no período em que ele vive, depois dos 70 anos, 840 anos, ele vai ser pai de filhos e filhas, tá bom? Filhos e filhas. Aqui está. Ele vai ter muitos filhos e muitas filhas, tá bom? Grave isso, porque isso aqui é muito interessante, tá? Agora, ele morre então com 910 anos. Olha aí. Ele viveu 840 anos depois aqui que ele nasceu, né? Ele viveu 70 anos e foi pai de Mahalalel. Depois que ele foi pai de Mahalalel, depois de 70 anos, ele viveu 840 anos. Então, você tem 840 mais 70 igual a 910, tá bom? Então, ele morreu com a idade de 910 anos. E ele teve filhos e filhas, tá bom? Agora, olha só. O tempo geral da idade da Terra quando ele morreu é esse aqui, ó. A Terra tinha, qual era a idade da Terra? A Terra tinha 1235 anos, tá bom? Era a idade da Terra quando Cainã morreu, com 910 anos, tá bom? Você vai pegar o ano que ele nasceu, que é esse aqui, 325. Esse é o ano do nascimento de Cainã, filho de Enos. 325. Vai pegar esses 325 e vai colocar aí em cima da idade dele, que foi daí para frente, 910. O ano que você vai chegar é 1235. Então você pega a sua calculadora, tá? Coloque aí, faça o cálculo e você vai ver que esse é o tempo exato da idade da Terra quando ele morreu, quando Cainã morreu. Agora, existem uns detalhes aqui interessantes, porque ele viveu apenas 910 anos. Então, ele viveu menos do que Adão. Você já sabe que Adão viveu 930 anos, tá bom? Então, ele viveu aí 20 anos a menos do que Adão, tá bom? Agora, ele viveu menos do que Sete. Sete viveu 912 anos, tá bom? 912 anos. Então, ele viveu 2 anos a menos do que Sete, tá bom? Cainã. Então, Cainã, filho de Enos, neto de Sete e bisneto
de Adão e de Eva, tá bom? Muito bem, meu amigo. Agora nós vamos avançar para a nossa próxima linha, que é essa aqui. A nossa próxima linha, nós vamos usar esse mesmo verso aqui, Gênesis 5, versículo 12, porque esse verso de Gênesis 5, versículo 12, vai dizer que Cainã viveu 70 anos e foi pai de Maalalel. O ano que Maalalel nasceu, então foi o ano de 395. Tá vendo aqui, ó? 395. Enos, Cainã, Maalalel. Então aqui eu tenho Cainã sendo pai de Maalalel com 70 anos. O ano é 395. Nosso personagem daqui para frente vai ser Maalalel. Mas a pergunta é, quem é Maalalel? Maalalel, tá bom? É filho de Cainã, tá bom? Cainã é filho de Enos, Enos é filho de Sete, e Sete é filho de Adão, tá bom? Então, nesse relato, Cainã é filho, Maalalel, desculpe, é filho de Cainã, tá bom? Maalalel é neto de Enos, tá bom? É bisneto de Sete e tataraneto de Adão e de Eva, tá bom? Esse é um detalhe importante que você precisa entender. Agora, amigo, olha só, já que o nosso personagem principal aqui é Maalalel, eu quero te dizer que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 15, que Maalalel viveu 65 anos. Então, 395 mais 65 é igual a 460. Então, Gênesis 5,15 diz que Maalalel viveu 65 anos e foi pai de Jared. Tá bom? Então, ele foi pai de Jared com 65 anos. Isso aqui é importante. O ano que Jared vai nascer é o ano de número 460. 460, tá bom? Essa era a idade da Terra quando Jared nasceu. E essa era a idade de Adão e Eva quando também Jared nasceu, tá bom? O ano de 460. Adão e Eva estavam ainda aí na flor da idade, né? Estavam aí praticamente quase que na metade da sua idade, né? Aí, tá bom? Agora preste atenção, amigo, porque nosso personagem aqui é Maalalel, então ele viveu 65 anos, foi pai de Jared, isso está em Gênesis 5, versículo 15, e a Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 5, versículo 16, que depois que ele foi pai de Jared, depois dos 65 anos, ele viveu mais 830 anos, tá bom? Então aqui está, ele viveu 830 anos, ok? 830. Viveu mais 830 anos. E teve filhos e filhas, tá? Filhos e filhas. Gênesis 5, verso 17, vai dizer que o tempo total de vida de Maalalel foi esse aqui. 895 anos e morreu, tá bom? E morreu. Então ele morreu com a idade de 895 anos, tá? Na nossa história até esse momento aqui, esse dos personagens bíblicos até esse momento é o que menos está vivendo, né? Porque ele só viveu aí 895 anos, tá? O nosso outro personagem aqui, né, o Cainã, viveu aqui 910, tá bom? 910. Então, veja, faça as contas para você ver a diferença, né? Dali para aqui, tá bom? Ele viveu menos do que Sete, ele viveu menos do que Adão, tá bom? E vive menos ainda do que Cainã, tá? Cainã. E claro, vai viver menos ainda do que Enos também, tá bom? Ok, então dos nossos personagens bíblicos, esse até esse momento é o que vive menos. Vive apenas, até esse momento, 895 anos e morreu, tá bom? Agora, qual era o tempo geral da idade da Terra? Qual era a idade da Terra no ano que ele morreu, com 895 anos? Bom, você já sabe que o ano que ele nasceu, Maalalel, foi no ano 395. Então tem o tempo de vida geral dele aqui, 895 mais 395, que foi o ano que ele nasceu.
o tempo geral então é 1290 anos. Essa é a idade da Terra. A idade da Terra é no tempo que Maalalel morreu, tá? Então, a Terra estava aí com 1290 anos, tá bom? Amigo, vamos avançar um pouquinho, porque o tempo corre e a gente tem que ir avançando, pois temos alguns detalhes ainda aqui para analisar com você, tá bom? Preste atenção no que a gente vai analisar agora nesse momento. Pegue a sua Bíblia e leia comigo Gênesis capítulo 5, verso 15 e o verso 18 a 20. Olha o que está escrito lá. Diz assim: Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Muito bem. Vamos analisar um pouquinho a história desse personagem bíblico, tá? Para que a gente possa entender o que é que está se passando aqui nesse momento, tá? Então preste atenção comigo aqui na tela. Eu tenho aqui então Jared, tá bom? Gênesis 5, versículo 15, diz que Maalalel viveu 65 anos e foi pai de Jared. Então você já sabe que Jared, ele é filho de Maalalel. Maalalel é filho de Cainã. Cainã é filho de Enos, tá bom? Enos é filho de Sete, e Sete é filho de Adão, tá bom? Então você tem Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel e Jared, tá bom? Então, o ano que Jared nasceu foi o ano de 460, tá bom? Já te mostrei isso no slide anterior, tá? 460, tá? Agora, Gênesis capítulo 5, versículo 18, vai dizer que Jared viveu 162 anos e foi pai do seu primogênito chamado Enoque. Então, Jared é pai de Enoque. Então, a idade do nascimento do primogênito, do primeiro filho, o ano de nascimento de Enoque é esse aqui. Enoque, quando nasceu, a terra e Adão e Eva estavam com 622 anos. Tá? 622 anos. Esse foi o ano do nascimento de Enoque. Adão ainda ia viver mais daí para frente, porque Adão e Eva estavam vivos ainda, tá bom? Nesse momento. Então, eu estou aqui em 622, Adão viveu 930 anos, então aqui tem ainda para Adão viver 308 anos. Adão ainda tem de vida daí para frente. Então eu quero lhe dizer que Adão instruiu Enoque, tá bom? Adão instruiu Enoque. Na verdade, Adão vem instruindo e ensinando toda a sua descendência, tá bom? Desde o seu primeiro filho, desde Caim, Abel, Sete, desde o seu neto Enos, né? E aí vai pelos seus bisnetos, o seu tataraneto, tá bom? Ele vai instruindo, ele vai ensinando e ele vai mostrando. E quando Enoque nasce, então no ano 622, Adão está vivo. E ele passa aí todas as informações a respeito de Deus. O Jardim do Éden continua ainda ali na terra como testemunha. Eles continuavam indo ali oferecer na porta do Jardim do Éden ali o sacrifício de animais, o sacrifício de cordeiro, tá bom? E Enoque aprendeu muita coisa através de Adão, do seu testemunho, e de outros que estavam vivendo ali naquela época. Então eles tiveram contato, tá bom? Estavam mantendo contato, tá bom? Aí nesse período, tá? Então não pensa que esse era um tempo de desinformação. Não, não pense que as pessoas nessa época não tinham conhecimento de Deus. Eles tinham conhecimento de Deus. Deus continuava atuando ali de forma poderosa e, como disse para você, a história era contada de pai para filho. Eles viviam muitos anos, a memória era muito boa, o que se ensinava não se esquecia. Se passava de pai para filho às futuras gerações da mesma forma que se aprendeu. Entendeu? Então, amigo, o nosso personagem aqui bíblico, então,
aqui, nesse ano, é Enoque, mas eu não vou trabalhar a história de Enoque. Na história de Enoque vai ser no nosso próximo tema, nós vamos dar ênfase à história de Enoque. Por quê? Porque aqui nós queremos falar sobre a história de Jared, tá bom? Então, amigo, Jared, desses aqui, dessa linhagem aqui, que vem de Sete, note que ele foi ser pai de Enoque com 162 anos de idade. Então, os outros foram pai mais cedo, né? Adão mesmo, com 100 anos, 130 no geral, já tinha sido pai de Caim, Abel e Sete, tá? Já o seu filho Sete, ele já foi pai com 105 anos. Já o filho de Sete, ele já foi pai com 90 anos, tá bom? E assim foi diminuindo para 70 e Mahalalel já foi pai com 65 anos, tá bom? Aqui, ó. Mahalalel já foi pai com 65 anos. Mas Jared, o filho de Mahalalel, ele só foi ser pai com 162 anos. Então ele é o pai de Enoque, tá bom? Agora, Gênesis capítulo 5, verso 19, vai nos explicar que depois que Jared foi pai de Enoque, com 162 anos, ele vai viver mais 800 anos e ele vai ser pai de filhos e filhas. Entendeu? Tá? Então, ele vive aí mais 800 anos e é pai de filhos e filhas. Tá bom? A terra aí já está bastante povoada nesse período, tanto dos filhos de Adão, tanto dos filhos de Sete, tanto dos filhos de Enos, tanto dos filhos de Cainã, tanto dos filhos de Mahalalel e dos filhos de Jared também, sem falar da linhagem que vem de Caim, né? Caim teve o seu filho, que botou o nome do seu filho lá, Enoque. Vê que esse Enoque aqui é diferente do Enoque lá. Enoque aqui nasceu no ano 622. O Enoque lá é o primeiro filho de Caim, tá bom? É o primeiro filho de Caim. Então se passa um tempo muito bom até esse Enoque aqui vir nascer, tá bom? Então aí as duas linhagens continuam, a linhagem dos descendentes de Sete e a linhagem do descendente de Caim. Continuam até aí. Então, queridos, Jared, depois então que viveu os 162 anos, ele vai viver mais 800 anos, vai ser pai de filhos e filhas, mas Gênesis capítulo 5, versículo 20, vai dizer que ele viveu um total de 962 anos e morreu. 962 anos e morreu. Então perceba que Jared vive o seu tempo total de 962 anos. Isso aqui é importante até esse momento. Por que isso aqui é importante? Porque até esse momento, o que está vivendo mais até esse momento é Jared, com 962 anos, tá bom? Vive mais do que Adão, vive mais do que Sete, vive mais do que Enos, vive mais do que Cainã, vive mais do que Mahalalel. Ele é o que vive mais. Até esse momento, né? Ele não é o que vive mais dentro de toda a história, mas até esse momento, tá? 962 anos. Meu amigo, agora preste atenção, porque, como disse Gênesis 5, versículo 20, quando ele completou essa idade, 962 anos, ele morreu, tá? Então, qual foi o tempo geral da idade da Terra quando ele morreu? Aqui está. Você já sabe que quando ele nasceu aqui, ó, no ano de 460. Esse é o ano do nascimento de Jared, tá bom? E que ele vai viver um tempo total, dali para frente, de 962 anos. Então você coloca na sua calculadora aí, 962, mais o ano para trás que ele nasceu, 460. Olha o ano que você vai chegar, 1422. Esse é a idade da Terra, esse é o tempo geral em que a Terra tinha aqui, né? A idade da Terra, 1422, quando Jared morreu. Então ele morreu nesse ano aí, no ano de 1422, tá bom? Amigo, é interessante, né? Você percebe que a cada personagem, o tempo da história vai avançando e vai avançando. Então até esse personagem aqui, Jared, nós já avançamos no tempo e já chegamos ao ano de 1422. Adão já tinha morrido antes, né? O Adão morreu no ano de 930,
Sete morreu no ano de 1042, tá bom? E assim os outros personagens você vai vendo, que um vai morrer no ano de 1140, né? E por aí vai. E aqui nós chegamos à idade desse personagem bíblico, o ano de 1422, tá bom? Então esse é o nosso personagem bíblico desse momento, que é Jared, que é pai de Enoque. Sobre Enoque, nós vamos trabalhar o nosso próximo tema, tá bom? Bom, meu amigo, é o seguinte, eu quero terminar então esse tema com você, tá bom? E se você gostou desse vídeo e quer ser um colaborador do nosso canal, faça a sua doação. Aqui está o nosso Pix, tá bom? E aqui está o número da nossa conta para que você possa fazer a sua doação. Nosso próximo personagem do nosso próximo tema será Enoque, e aí nós vamos poder falar um pouco mais. Esses aí nós falamos um pouquinho resumido, porque a Bíblia não dá muito ênfase à história deles, tá bom? Mas a história de Enoque, a Bíblia já vai dar um ênfase muito bom, né? E outros personagens daí para frente também a Bíblia vai dar outro ênfase muito interessante, e nós vamos poder abordar mais e falar mais, tá bom? Deus lhe abençoe, aguarde o nosso próximo vídeo, Maranata para você e até a próxima.